No reino animal, um padrão curioso emerge. Os machos geralmente têm vidas mais curtas do que as fêmeas. Dos menores insetos aos maiores mamíferos, essa tendência persiste, sugerindo um mecanismo biológico fundamental em ação. Esse fenômeno intrigante tem fascinado cientistas por séculos, levando-os a mergulhar no mundo complexo da genética para desvendar os segredos por trás dessa diferença de longevidade. A resposta, ao que parece, está nos próprios projetos da vida, nossos cromossomos. Essas estruturas semelhantes a fios, alojadas dentro do núcleo de cada célula, carregam as instruções genéticas que ditam tudo, desde nossa aparência física até nossa susceptibilidade a doenças. Entre esses cromossomos, um par específico se destaca: os cromossomos sexuais. Em humanos, como em muitas outras espécies, o sexo é determinado por dois cromossomos, X e Y. As mulheres possuem dois cromossomos X, enquanto os homens herdam um cromossomo X e um Y. O cromossomo Y, menor e aparentemente menos significativo, carrega os genes responsáveis pelo desenvolvimento masculino. No entanto, esse tamanho diminuto tem um custo, impactando a longevidade dos homens de maneiras sutis, porém profundas. A diferença de tamanho entre os cromossomos X e Y não é apenas uma questão de aparência, reflete uma diferença fundamental em seu conteúdo genético. O cromossomo X, sendo maior, carrega um número maior de genes, muitos dos quais são essenciais para a função e reparo celular. O cromossomo Y, por outro lado, parece um pouco desprovido, carecendo de muitos dos genes presentes em sua contraparte. O mundo da determinação sexual é surpreendentemente diverso. Enquanto o sistema XY é comum em mamíferos, outros organismos empregam mecanismos diferentes. As aves, por exemplo, usam o sistema ZW, onde as fêmeas possuem dois cromossomos diferentes, e os machos têm dois iguais. Alguns répteis, como as tartarugas marinhas, determinam o sexo com base na temperatura ambiente durante a incubação. Apesar dessas variações, o princípio básico permanece. O sexo com dois cromossomos sexuais diferentes geralmente experimenta uma vida útil mais curta. Essa observação sugere que a presença de dois cromossomos sexuais idênticos pode conferir uma vantagem de sobrevivência. Essa vantagem deriva da capacidade de compensar erros ou mutações em um cromossomo com uma cópia saudável no outro. Seção 4. Os guardiões da longevidade. Vantagens dos cromossomos grandes. Cromossomos grandes, como o cromossomo X em mamíferos, oferecem uma vantagem significativa: redundância genética. Com duas cópias da maioria dos genes, as fêmeas têm um sistema de backup caso uma cópia seja danificada ou carregue uma mutação prejudicial. Essa redundância fornece uma rede de segurança, reduzindo o risco de doenças genéticas e aprimorando os mecanismos de reparo celular. Além disso, cromossomos grandes tendem a conter mais genes envolvidos em processos celulares vitais, como reparo de DNA, resposta imune e defesa antioxidante. Esses genes desempenham papéis cruciais na manutenção da integridade celular, protegendo contra danos e retardando o processo de envelhecimento. Seção 5. A fragilidade da existência. Desvantagens dos cromossomos pequenos. Em contraste com suas contrapartes maiores, os cromossomos pequenos, como o cromossomo Y em mamíferos, enfrentam desvantagens inerentes. Seu conteúdo genético limitado os deixa vulneráveis a mutações e deleções, com consequências potencialmente prejudiciais. Sem uma cópia de backup, qualquer dano a um gene no cromossomo Y pode ter efeitos imediatos e irreversíveis. Além disso, o ambiente pobre em genes do cromossomo Y limita sua capacidade de compensar erros e manter a saúde celular. Essa vulnerabilidade torna os homens mais suscetíveis a doenças relacionadas à idade e contribui para sua vida útil mais curta.
O cromossomo Y, antes um símbolo de masculinidade, emerge como um potencial calcanhar de Aquiles na batalha contra o envelhecimento. Seção 6. Desvendando os fios da vida. A conexão cromossomo-tempo de vida. A ligação entre o tamanho do cromossomo e o tempo de vida fornece um vislumbre fascinante da interação complexa entre genética e longevidade. Embora o papel do cromossomo Y no desenvolvimento masculino seja inegável, seu tamanho diminuto e repertório genético limitado parecem ter um custo. Esse custo, manifestado como maior suscetibilidade a doenças e capacidade reduzida de reparo celular, contribui para a lacuna de longevidade observada entre homens e mulheres. Entender as complexidades dos cromossomos sexuais e seu impacto na vida útil é crucial para desenvolver intervenções direcionadas para melhorar a saúde humana. Ao desvendar os segredos codificados dentro dessas pequenas estruturas, podemos obter informações valiosas sobre o processo de envelhecimento e potencialmente desenvolver estratégias para aumentar a longevidade para todos.